Constituição Federal e a competência da Justiça Comum é estabelecida pela Constituição Federal, há uma separação de processo. Então, se a Constituição Federal estabelece a competência para julgar da Justiça Especial, ou seja, da Justiça Eleitoral, para aquela determinada pessoa, e estabelece a competência da Justiça Comum daquela determinada pessoa, há uma separação de processo. Cada justiça vai julgar o seu processo. Por quê? Ambas estão previstas na Constituição Federal. Se estão previstas na Constituição Federal, as regras de competência, então há uma separação. Não vai prevalecer a justiça especial. Em relação ao crime comum, a justiça comum vai julgar o crime comum, seja comum federal ou estadual, e a justiça especial vai julgar o seu crime da justiça especial. Tudo bem nesse aspecto? Então vamos lá. Artigo 79. A conexão e a continência importarão em unidade de processo e julgamento. Então é aquilo que eu já falei anteriormente. Né? Tanto a conexão quanto a continência importarão em unidade de processo e julgamento. Mas falei também que há casos de separação, obrigatória e separação facultativa. Vamos falar inicialmente a separação obrigatória. No concurso entre a jurisdição comum e a justiça militar. Então, a justiça militar é uma justiça especializada. Então, entre a justiça comum e a justiça militar, vai separar o processo. A justiça militar vai julgar o crime militar e a justiça comum julga o crime comum. Então, se um policial militar pratica um crime doloso contra um civil, né, é competência do tribunal do júri. Então, o tribunal do júri vai julgar o policial militar que matou o civil. Agora, ele praticou também um crime de insubordinação, né, juntamente e conexo com o crime de homicídio. Nesse caso, a Justiça Militar irá julgar o crime de insubordinação que está previsto no Código Penal Militar. Tudo bem? Então, essa é a separação obrigatória de processo. Inciso 2. No concurso entre a jurisdição comum e a do juizado de menores. Então, olha, um maior de idade pratica um crime de roubo juntamente com um menor de 18 anos, nesse caso, nós teremos a vara da infância e da juventude para julgar esse menor de 18 anos, aplicando as medidas socioeducativas, e para o maior de idade nós temos a aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal, ou seja, a justiça comum, federal ou justiça comum, né, federal ou estadual, irá julgar esse maior de idade. Então, há uma separação obrigatória de processo. Parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 79. Cessará em qualquer caso a unidade de processo se em relação a um corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Então, se tem 152 do Código de Processo Penal. Então, se tem 5 réus, antes da sentença, um dos réus fica louco. É decretado ali que o sujeito sobreveio aí à infração uma doença mental. Então, o juiz irá suspender o processo até que o sujeito seja recuperado a sua consciência, né, de acordo com o artigo 152. Esse caso é um caso de separação obrigatória do processo. Parágrafo 2º. A unidade de processo não importará a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Então, a unidade de processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Então, se o sujeito não pode ser julgado à revelia, ele está foragido, nesse caso, é um caso de separação obrigatória do processo. Julga aqueles que estão
respondendo o processo, preso ou em liberdade, mas não estão foragidos, e aqueles que está foragido, decreta-se a revelia nos termos do Código de Processo Penal. E no caso também do Tribunal do Júri, né, onde não durante o julgamento, durante as negativas ou admissibilidade dos jurados, não sobrevier ou não ficar pelo menos 7 jurados para compor o conselho de sentença. Esse é um caso também de aplicação de separação do processo, que antigamente somente a defesa que deliberava quando tinha vários réus, se separava ou não. Por quê? O primeiro advogado aceitava o jurado, o segundo recusava, julgava-se aquele primeiro caso do advogado que havia aceito. E o júri estaria separado os processos. Hoje não, hoje a lei estabelece no artigo 461 a forma de separação obrigatória no processo, nesse exemplo que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? E agora nós vamos falar da separação facultativa do processo, que é a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 80: será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugares diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então aqui é caso de separação facultativa. O juiz pode decretar de ofício, e ao meu ver deve, né, no caso onde for praticado em situações, em locais distantes, em situação de tempo ou lugar que dificulte a aplicação da jurisdição. O juiz, então, teria a sua competência para determinar e decidir sobre a separação do processo, mas é uma faculdade que a lei confere ao juiz, não uma obrigação. E as partes também podem requerer essa separação. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pode requerer com fundamento no artigo 80, exemplificando qual a hipótese e a fundamentação respectiva que se faz necessário a separação do processo. Vamos imaginar um processo que tem 50 réus. Olha, se isso não for desmembrado, o processo não acabará nunca. 5 réus, né, cada uma rolando 8 testemunhas de defesa. Imaginem, só aí 5 vezes 8, né, nós já temos, olha a quantidade, a 50 réus vezes 8, nós temos 400 testemunhas, né, é um absurdo, né? Então não dá para levar um processo à aplicação da jurisdição desta forma. É necessário que desmembre isso por grupo. O juiz pode decidir, olha, vou despachar para desmembrar em grupo de 5 pessoas, 5 réus cada processo. E isso facilitará o julgamento, a instrução do processo, para evitar uma prisão. Imagine, as pessoas estão presas preventivamente. Ainda que o juiz tenha que manifestar a necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias, como determina a nova lei, isso não impedirá que o processo demore quanto? 2, 3 anos, vai ter que soltar todo mundo, né, para que chegue ao fim um processo dessa natureza. Então esse é um caso que, nesse exemplo que eu dei, o juiz deveria, ele próprio de ofício, determinar a separação do processo. Isso na realidade já ocorre, né? E o artigo 81, que diz o seguinte: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha ao juiz, tribunal proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclui de sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Aqui, se atraída a competência pela conexão ou continência, o juiz venha a proferir sentença absolutória, ele ficará competente em relação aos demais, né? Ou se ele desclassificar, né, em relação àqueles outros processos, isso sem falar do Tribunal do Júri, porque eu vou exemplificar aqui do Tribunal do Júri, que é mais importante. O da Justiça Singular, a desclassificação, nós já falamos, né? Então vou falar a regrinha do parágrafo único, que é interessante para a gente, a sua aplicabilidade
e a sua efetividade no dia a dia. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Isso na primeira fase. Porque se isso ocorrer durante o julgamento pelo tribunal do júri, como que ficaria? Vamos imaginar que o júri está julgando um homicídio doloso e um tráfico de drogas. E aí o que acontece? O júri desclassificou o homicídio doloso para o homicídio culposo. Quem vai dar a sentença nesse caso? Quem vai julgar o processo, aliás? O juiz presidente. Ele que vai proferir a sentença no homicídio culposo. Ah, mas e o tráfico de drogas? Ele também, juiz presidente, será o competente para julgar o tráfico de drogas. Agora, diferentemente, se o tribunal do júri absolveu o réu do homicídio doloso. Ora, se o conselho de sentença absolveu o réu do crime de homicídio doloso, e o tráfico de drogas? Quem que vai julgar o tráfico de drogas? Nesse caso, é o juiz presidente ou o tribunal do júri? Nesse caso, é o tribunal do júri formado pelo conselho de sentença. Se ele absolve, ele adentrou ao mérito, então ele continua competente. Então o juiz vai quesitar para o tribunal do júri, para o conselho de sentença, o crime de tráfico de entorpecente. Quem vai julgar é o conselho de sentença e não o juiz presidente. O juiz presidente vai dar a sentença respeitando a vontade dos jurados. Então, vamos lá. Se o tribunal do júri desclassificar o crime de homicídio doloso para homicídio culposo e tiver um crime de tráfico de drogas conexo, quem vai julgar os dois crimes é o juiz presidente. Ele que vai julgar os dois crimes. Ele não vai mandar o tráfico de drogas para um juiz singular. A desclassificação foi no tribunal. É ele que vai julgar tanto o homicídio culposo quanto o tráfico de drogas. Agora, se o júri absolve o réu do homicídio doloso, significa que ele continua competente para apreciar o crime conexo. Porque se ele adentrou no mérito para absolver, ele continua com a sua competência. Aí quem vai julgar o tráfico de drogas é o conselho de sentença, que julgou o homicídio e absolveu. O crime conexo. O que fazer com o crime conexo? O juiz presidente que vai julgar? Manda para outro juiz? Não. É o tribunal do júri formado pelo conselho de sentença que será quesitado. Se absolve, se houve tráfico, se não houve tráfico, se absolve o réu, né? Se é tráfico privilegiado. É isso que o conselho de sentença vai julgar. Tudo bem? Então essa é uma questão importantíssima em relação à desclassificação e absolvição e os crimes conexos durante o julgamento pelo plenário do tribunal do júri. Então falamos aí a regra do artigo, do parágrafo único do artigo 81, tá certo? Em relação ao artigo 82, diz o seguinte: se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva, né? Porque nesse caso a unidade de processo só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou unificação das penas. Então, se existe, naquele exemplo que eu dei, vários furtos, em uma cidade, jurisdição comum, mesma categoria, foram praticados 4 furtos. Então, nas outras cidades, 1 furto. O juiz competente seria o local onde foi praticado o maior número de infração, que seria onde foi praticado os 4 furtos, né? Então, o juiz deverá avocar os demais furtos das outras cidades. Só não avocaria se já houvesse sentença. Por quê?
Aí não tem lógica avocar o processo se já tem sentença. Isso só teria algum sentido na fase de execução, porque na fase de execução poderia se fazer a unificação da pena. Então, o processo de unificação de penas que é feito lá no juiz da execução, e aí sim seria de alta relevância tal procedimento. Tá certo? Aqui nesse momento, não. O juiz não vai avocar um processo que já tem sentença proferida. Isso só teria algum sentido lá na fase de execução. Tá bom? E por último, então, vamos falar a competência por prevenção. Eu já falei, artigo 83 do Código de Processo Penal. Eu entendo que não faz necessário mencionar mais a prevenção. Basta ler, e eu já repeti a leitura várias vezes, o conteúdo do artigo 83. Nós vamos passar diretamente para a competência por prerrogativa de função. Então, a competência por prerrogativa de função é uma competência constitucional, né? Então, ela é estabelecida na Constituição Federal, mas pode ser estabelecida também na Constituição Estadual, nas leis de organização judiciária também. Mas nós vamos falar inicialmente da competência constitucional. Então, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, lá vai estar estipulado: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, né, deputados federais, senadores, ministros de estados, né, presidente da República em crime comum, vice-presidente da República em crime comum. Competência do Supremo Tribunal Federal. Essa é a competência constitucional. Está lá na Constituição, no artigo 102 e seus incisos e parágrafos da Constituição Federal. Tá certo? Ele será o competente para julgar, por exemplo, seus próprios ministros em crime comum, né? Em crime de responsabilidade do presidente da República. Aí nós temos, né, um juízo complexo, né? E nós temos a junção do Poder Judiciário e do Senado Federal. Então, por exemplo, no impeachment, quem julga o presidente da República é o Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, são um órgão complexo, um órgão político e um órgão jurisdicional. Mas, continuando, em relação à competência, a competência do Superior Tribunal de Justiça também está na Constituição Federal, artigo 105 da Constituição Federal traz as regras de competência. Por exemplo, para julgar desembargadores, é o STJ que julga desembargadores. Para julgar governadores de estado, é o STJ, é competência constitucional. Está lá na Constituição Federal quais as pessoas que têm não o privilégio da pessoa, mas o que existe em relação à importância da função que essas pessoas exercem, que faz-se necessário, por uma questão hierárquica, que vários tribunais possam julgar determinadas pessoas. Tá? Então, não ao meu ver, não é um privilégio, mas sim em relação à importância da função exercida por aquela pessoa naquela ocasião. Tá? Bom, o Tribunal Regional Federal também está lá no artigo 108, né, da Constituição Federal, a sua competência. E também a competência do Tribunal de Justiça, que é competência constitucional. Então, isso é prerrogativa de função. A Constituição Estadual pode tratar de prerrogativa de função. Por exemplo, a Constituição Estadual de São Paulo diz que é ela competente para julgar o chefe de polícia, por exemplo. É o Tribunal de Justiça que vai julgar, né? Para julgar juízes estaduais, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Para julgar membros do Ministério Público em crimes comuns, Tribunal de Justiça. Para julgar prefeito municipal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Se for juiz federal, Tribunal Regional Federal. Procurador da República, Tribunal Regional Federal. Se cometeu um crime eleitoral, temos entendimento aí que são os tribunais regionais eleitorais, porque ambos são de competência constitucional. Então, haveria uma separação do processo, ele seria julgado pelo Tribunal Regional Federal. Tá certo? Mais detalhes é evidente que vai ficar para o trabalho que vocês vão responder sobre competência, né? Que nós vamos tratar várias outras regras de competência.
Isso aí em relação à competência por prerrogativa de função, só para ficar bem esclarecido, se um prefeito, se um juiz, se um promotor pratica um homicídio, quem vai julgar o promotor, o juiz, o prefeito? É o Tribunal de Justiça ou é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal a sua competência: julgar os crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Está lá na Constituição Federal. Está na Constituição Federal também que compete aos tribunais estaduais julgar os promotores de justiça, os juízes de direitos estaduais, os prefeitos municipais. Está também na Constituição Federal. Então, a quem compete julgar esse homicídio praticado pelo prefeito, pelo juiz ou pelo promotor? Nesse caso, pela prerrogativa de função, quem vai julgar essas pessoas que eu referenciei é o Tribunal de Justiça, não é o Tribunal do Júri, porque ambos estão previstos na Constituição Federal. Aí prevalece a prerrogativa de função, né? Vai prevalecer a prerrogativa de função. Então, se o juiz matar uma pessoa, ele vai ser julgado por homicídio por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Tá? Então, a prerrogativa de função, ela sobrepõe a prerrogativa, aliás, a competência constitucional do Tribunal do Júri. Tá certo? Então, isso é importante saber, tá? Que a competência, se ambas estão previstas na Constituição, preste atenção, na Constituição Federal, a competência por prerrogativa de função e a competência do Tribunal do Júri, ambas previstas na Constituição Federal, vai prevalecer qual? A prerrogativa de função. Tá? Então, sempre a prerrogativa de função vai ganhar da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ele não será julgado pelo Tribunal do Júri, desde que a prerrogativa de função esteja previsto onde? Na Constituição Federal. Agora, vamos imaginar um deputado estadual de São Paulo, que está lá na Constituição Estadual, que compete julgar o deputado estadual, da Assembleia Legislativa Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado. Então, se ele comete um crime comum, está lá que compete ao Tribunal de Justiça julgá-lo. Mas e o deputado estadual cometeu um crime de homicídio? Quem vai julgar o deputado estadual aqui em São Paulo? É o Tribunal do Júri ou é o Tribunal de Justiça? Já que a Constituição Estadual diz que em crime comum quem deve julgá-lo é o Tribunal de Justiça. Então ele tem prerrogativa de função. Só que a prerrogativa de função está prevista em Constituição Estadual. Se ela está prevista em Constituição Estadual, prevalece a Constituição Federal, que diz da competência do Tribunal do Júri. Então, o deputado estadual será julgado pelo Tribunal do Júri, pelo conselho de sentença formado por 7 jurados, se ele praticar um crime de homicídio. Tá? É o Tribunal do Júri que vai julgá-lo, e não o Tribunal de Justiça. Apesar que já teve um entendimento, olha, mas por simetria, é a mesma situação do deputado federal que está previsto na Constituição Federal, então deveria ter a prerrogativa de função, deveria ser julgado pelo Tribunal de Justiça em crime de homicídio. Isso não prevalece mais, não tem esse entendimento. O entendimento é que, quando a prerrogativa de função estiver previsto juntamente com a competência do Tribunal do Júri na Constituição Federal, prevalece o quê? A competência constitucional por prerrogativa de função. Agora, se a prerrogativa de função estiver prevista em lei estadual, em lei de organização judiciária, na Constituição Estadual, vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. Então, se aquela pessoa que exerce um cargo, um secretário de Estado, que a Constituição Estadual diz que ele tem competência por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça, ele cometeu um homicídio
e lá na Constituição Federal fala que o homicídio doloso é julgado pelo tribunal do júri, esse secretário será julgado pelo tribunal do júri, mesmo ele tendo prerrogativa de função do Tribunal de Justiça. Por quê? Está previsto na Constituição Estadual. Se estiver previsto em lei federal, Constituição Estadual, lei de organização judiciária, perde para a competência do Tribunal do Júri. Aí prevalece a competência do Tribunal do Júri. Ela só vai perder, a competência do Tribunal do Júri só perde pela prerrogativa de função se ambas estão previstas na Constituição Federal. Isso deve ficar gravado, é a parte mais importante. Se ambas estão previstas na Constituição Federal, prevalece a competência por prerrogativa de função. Agora, se não tiver previsto na Constituição Federal, se tiver previsto Constituição Estadual, lei federal, vai prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri. O sujeito, mesmo tendo prerrogativa de função na Constituição Estadual ou em leis estaduais ou federais, ele será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. E só lembrando a vocês que existe também o júri federal. O júri, jurisdição comum do júri, mas um júri federal. Por exemplo, se você matar um funcionário público lá dentro do fórum, no exercício da função funcionário público federal, quem vai julgá-lo, né, vai ser um juiz federal, que vai presidir um júri federal, que vai ser realizado lá dentro da Justiça Federal. E vários outros exemplos. Lembram daquele caso de Unai, onde uns fiscais foram mortos no exercício da função, né, os fiscais da Justiça do Trabalho? Quem está julgando, né, foi remetido para a capital, para Belo Horizonte. Quem está fazendo o julgamento de longa data, né, à beira da prescrição nesses casos, quem está fazendo o julgamento é a Justiça Federal de Belo Horizonte. Então existe também o júri federal, como tem o júri estadual. Tá bom? Então, é certo que, no meu entendimento, passei umas regras básicas para vocês sobre competência, demandaria um estudo mais delongado, né, com a participação de vocês, uma pergunta para esclarecer dúvida, mas diante da situação excepcional que vivemos, entendo que passei o mínimo necessário para que vocês possam ter noção das regras de competência no processo penal. E vamos complementar com atividade que eu passarei entre hoje e amanhã para vocês, para que seja desenvolvida sobre competência, sobre essa aula que ministrei, sobre esse bate-papo que tentei passar para vocês agora, com a maior humildade do pouco conhecimento que a gente tem, compartilhar com vocês essa aula de competência no processo penal. Tá bom? Espero que todos estejam bem, se cuidando, e espero logo ver todos pessoalmente, né? É um desejo de todos nós que voltamos à normalidade no dia a dia. Então, desejo a todos um bom dia e encerramos aqui a matéria de processo penal 1. Espero revê-los na matéria de processo penal 2, onde iremos tratar a matéria sobre recursos no processo penal. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado pela atenção.